Vamos dar início a uma temporada sobre logoterapia. O que é isto? Viktor Frankl é o pai da logoterapia, que é a terceira escola de psicologia de Viena. Sendo que a primeira escola é atribuída à grande psicanálise de Freud, a segunda ao humanismo de Adler e a terceira, então, de Viktor Frankl. Por que a logoterapia? A logoterapia fala-nos do sentido da vida. Diferente de Freud, que nos dizia que o princípio da vida, aquilo que movia a pessoa para viver, era o prazer, Adler veio nos dizer que era o poder, a conquista de algo, e Frankl veio nos dizer que mesmo a pessoa não tendo prazer, não tendo poder, numa situação de grande sofrimento, ela precisa de encontrar um sentido na vida dela. É esse, como ele dizia, o leitmotiv, aquele grande motivo para nós podermos abraçar a nossa vida. E engraçado é que Viktor Frankl, e este é o grande curioso da logoterapia, é que ele viveu na pele a sua teoria. Nós chamamos de experimentum crucis, isto é, o Viktor Frankl, para além de falar o que era a logoterapia e criar uma teoria, ele viveu na pele, ele experimentou a sua própria teoria. Onde? Em 3 campos de concentração. Mas já lá vamos. Antes vamos conhecer um bocadinho mais da vida dele, sendo que Viktor Frankl, desde muito cedo, já com 13 anos, ele questionava sobre o sentido da vida. Numa aula com o seu professor que lhe dizia que a vida era um processo de oxidação e de combustão, e ele questionou o professor. Professor, afinal se é isso, qual é que é o sentido de nós vivermos? Com 13 anos. Com 16 anos, ele dá a sua primeira palestra sobre o sentido da vida. Já com 18 anos, a conclusão do secundário, e nós podemos ver como é que nós tentamos imaginar nós com 18 anos a fazermos a nossa conclusão do secundário, e o trabalho dele foi sobre psicologia do pensamento filosófico. Aos 19 anos, ele entrou para estudar medicina e logo no início ele escreve um artigo que Freud publica na sua revista de psicanálise. Atenção, este foi a primeira contribuição que alguém não psicanalista contribuiu para este periódico. Interessante, porque Frankl foi um discípulo de Freud. Com os seus 15, 16 anos, ele já começou a trocar muitas cartas com Freud, a questioná-lo de alguns pensamentos, a promover algum outro tipo de pensamento diferente, mesmo alguma crítica até construtiva. Estava na descoberta, como um jovem. E um dia, Frankl estava a passear, a andar lá na rua, e ele vê o Dr. Freud, super famoso já na altura, que, claro, ele sabia quem era Freud, mas Freud não sabia quem era Frankl. E ele corre para alcançá-lo, e quando alcança diz assim: Dr. Freud, sou o Viktor Frankl. E Freud, o que é que lhe responde? Zerningstrasse número 6, que era a morada do próprio Frankl. Portanto, as cartas eram tantas, a correspondência foi tanta, que Freud conhecia a morada do Viktor Frankl. Com 21 anos, enquanto estuda medicina, ele faz trabalhos sobre prevenção do suicídio, porque este sentido da vida foi algo que fez sempre muito sentido para o próprio Frankl. Estudar os motivos e ajudar as pessoas a tentarem ultrapassar os seus grandes sofrimentos. Tanto que estes centros de aconselhamento juvenil, onde ele esteve inserido, foram a prática que ele mais utilizava era uma psicoterapêutica preventiva. Portanto, o grande objetivo de Frankl era tentar prevenir e diminuir as taxas de suicídio que nesta altura eram muito elevadas entre os jovens. Então, ele com estes centros de aconselhamento juvenil, ele conseguiu
que as taxas de suicídio entre os adolescentes naquela cidade, naquele tempo, num pós-Primeira Guerra Mundial, diminuíssem drasticamente, ao ponto de que este trabalho foi falado e acabado por se expandir por toda a Europa, por várias cidades na altura, como Zurique, Berlim, Budapeste, Frankfurt, cidades muito importantes naquela altura, e Frankl passou a ser convidado para falar nas faculdades, nas universidades, mas também em instituições e associações que naquela altura eram de vanguarda. E, portanto, ele, ainda enquanto estudante de medicina, ele fala pela primeira vez num congresso sobre a palavra logoterapia, já com alguns conceitos daquilo que viria a ser mais tarde esta terceira escola da psicologia. Mas a verdade é que, com o caminho das tropas de Hitler, Frankl terminou o seu estudo, abriu um consultório, antes esteve a trabalhar ainda num hospital, na chamada ala das suicidas, era assim que se chamava naquela altura, aquela ala, e com o avanço das tropas ele teve que deixar o título de médico e passou a ter o título de tratador de judeus. Contudo, ainda assim, acabou por ir para os campos de concentração, junto com a sua esposa, tinha acabado de se casar há 9 meses, foi com a sua esposa, os seus pais para os campos de concentração. Nos próximos programas nós vamos ver toda essa parte. Mas antes eu quero deixar algo fundamental, que é uma logoterapeuta, uma médica logoterapeuta, estudou a vida inteira e a obra de Viktor Frankl e deixa-nos 10 princípios que ela percebeu que Frankl utilizou e aplicou na sua vida para uma vida mais saudável e com sentido. Eu vou dizer quais são e gostava que pensasse e ficasse realmente a refletir que pontos da minha vida eu já aplico e que outros eu ainda preciso de aplicar para viver uma vida com mais sentido. Quais foram então? Ter esmero e tranquilidade, não procrastinar, fazer primeiro o desagradável, administrar o tempo, perdoar, ser esperançoso, perceber o positivo, ter gratidão com a vida e celebrar, ter compaixão e ser responsável. Qual é aquele que você necessita hoje de colocar em prática para ter uma vida mais saudável e com mais sentido? Até o próximo programa, se Deus quiser.